a diferença. A gente percebe que a pessoa, ela dá um passinho para trás, ela já baixa o volume, e se você quer aumentar o teu, ela vai aumentar o dela também, e vai ser aquela briga, né? E com isso ela foi diminuindo, e eu fui percebendo que isso era uma característica minha, né? De antes de eu entender tudo, de como eu tinha que fazer diferente, eu era assim. Então eu via isso nela, e aí isso quando é o filho que está te representando, dá mais raiva ainda, né? Porque é você mesmo, você tá brigando com você. Então, e assim, quando você entende isso, tu pensa, nossa, quanto tempo perdido, discutindo, brigando, ou perdendo a paciência, aí você vive nervoso, o ambiente da casa é pesado, né? Aí quando tu entende, tu pensa, não, eu já sei qual que é a dica, eu sei o que tem que fazer, né? E você desvia. Então essa forma de amar as pessoas, e eu sei que eu estava fazendo isso por amor, e Deus me justificava quando eu ficava em silêncio, que parece que tu tá perdendo a discussão, tá perdendo a batalha, né? E não, na verdade, tu tá ajudando a pessoa, né? A ela também não ficar tão nervosa. Que daí eu lembro que depois tudo se acalmava e passa, e aí começa, sabe? E aí a gente conseguia conversar depois. É muito diferente, mas tu tem que sair daquele ciclo. Tem que entender que não é mais assim que se faz, né? Quando tu tá de fora, você consegue ver. E até comentei, né, que às vezes também a Valentina ficava muito nervosa, e aí eu ia lá e abraçava ela, e acalentava ela. Aí esse fazer o contrário do que seria feito, né, que a gente teria ficar brava e teria brigado, também acalmava ela, e ela se sentia amada quando eu fazia isso. Mas aí você tem que estar num nível assim, porque a gente sabe o que deixa a gente nervoso, né? E as crianças também sabem, inclusive os filhos, né? O marido também sabe, a minha mãe também sabe, porque a gente tem uns gatilhos, e quando tu tá preparado, veio aquilo, não me abala mais. Não vou entrar nessa, porque tu sabe que depois você ficou nervoso, o outro ficou nervoso, e só foi para estragar a paz da casa, né? Mas aí tu tem que estar cheio e entender essas coisas, e quando você entende, você faz diferente, né? Então vamos lá para as nossas linguagens do amor, então. Eu não sei se vai dar tempo hoje de todas, mas vamos fazendo e vendo até onde que vai. Porque a primeira, inclusive, é sobre palavras de afirmação. Então, a primeira linguagem do amor, no caso, né? Que a gente vê que tem pessoas que elas podem viver o ano inteiro com apenas um elogio. E para elas está tudo bem, tipo, eu continuo me sentindo bem, eu estou feliz, mas tem pessoas que têm que ouvir diariamente palavras boas, tem que ouvir, nossa, você é bom, você é forte, você é inteligente, nossa, como você é caprichosa, e quanto mais a gente vai afirmando isso para a pessoa, mais ela vai internalizando. Assim como a nossa boca também pode falar coisas que a pessoa vai, por exemplo, né? Você é um burro que não entende nada mesmo. Mas olha só que chiqueiro esse quarto. Quando tu fala isso, tu tá falando o quê? Que o teu filho é o quê? Né? Em vez de dizer, olha, agora vai lá e arruma o seu quarto. Ponto. Porque parece que quanto mais você vai colocando isso como uma coisa importante, pior vai ficando. Não ajuda. Então tu tem que dar ordem, falou com amor, falou com jeito, né? Com imposição, mas não gritando. E não parei de fazer isso. Eu dizia, vai lá arrumar o quarto, porque não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que fica. E fala. Você acha que o filho escutou? Não escutou, ele não quer ouvir isso. Mas se você fala, vai lá e faz, pronto, tu deu a ordem, né? E vai ficar insistindo até ele ir, claro que sim. Mas aí eu ouvi o Ney isso, mas faz muito tempo, que ele também já mudou um monte, sabe? Que a gente vai vendo que não é por aí que é a educação de filhos, né? E eu escutei ele e eu pensei, meu Deus, eu era assim. Nossa! Aí aquilo me incomodou tanto, e quando eu fazia, estava tudo certo, porque era o meu papel, era esse, a vida do filho, né? E não, isso não ajudava elas, não mudava nada. Só eu ficava mais nervosa, e às vezes era, eu não tô bem hoje, aconteceu uma coisa ruim, aí eu vou me incomodar com tudo que eu ver. Ou não é assim? E daí vê lá uma bagunça, mas você não sei o que, você quer. Daí isso acaba descarregando a raiva que você teve em outra coisa, com as pessoas que não merecem. Que são as que estão ali contigo, que te amam, que te cuidam, que te querem bem, e a gente faz o pior com eles. E com os outros a gente não vai ficar discutindo, falando, xingando, né? Com a pessoa, às vezes, que realmente precisava ouvir, a gente não tem coragem.
mas com os nossos, que estão ali com a gente todo dia, que nos amam de verdade, incondicionalmente, a gente faz. Né? E eu falo isso porque eu fiz muito isso. E aí depois quando tu percebe, tu pensa, nossa, quanto tempo eu perdi fazendo isso, né? Sem ajuda. Só que, claro, é uma linguagem que vinha de casa. E é isso que a gente vai reproduzindo, porque minha mãe era assim, meu pai era assim. A mãe é muito disso. Porque tu tem que não sei o que não sei o que, e fica discursando. Eu digo, mãe, não adianta, a gente só manda. E deu. E daí, mas é o jeito dela. E o que eu fazia? Imitava. E é normal isso, né? Mas quando você percebe que isso não influencia em nada, você para. Então lá. Oi? Deixa eu compartilhar, sabe, que falando nisso, eu também agora, tipo, a gente lê, estuda e tem feedback, né, no que a gente tá fazendo e as coisas. Eu me deparei, sabe, com uma atitude com o Carlos, eu me vi a minha mãe, sabe? Eu me vi e não é bom. Igualzinho o trauma que eu trouxe de casa, sabe? Repetindo com ele, sabe? Eu até falei pro Grace assim, meu Deus do céu, eu vi, assim, nitidamente, na hora que eu tava fazendo com ele, eu vi a minha mãe fazendo comigo, sabe? Mas parabéns que tu viu. Né? Porque aí se você viu, tu já tá se percebendo. Porque quando a gente não percebe, a gente só faz. Exatamente. Aí é bem que a gente falou, por um tempo a gente fez, sabe? E daí quando você cai, é assim, meu Deus do céu, tudo que eu sempre sofri, eu tava repetindo, sabe? Sim. Então é importante. Bem-vindo ao clube. Isso. Por isso, Kátia, que eu escrevi o e-book. Por isso que eu pensei assim, nossa, mas eu tenho que falar para as outras mulheres que não é assim que faz. A gente pode fazer diferente, né? A gente tem tudo na mão, é só fazer. Mas daí é que a gente está acostumado. Só que quando tu não sai, ou você, que nem tu disse, tu estuda, né? Se você começar a buscar estudar, você vai ver como tu tem que ser. A gente tem que buscar conhecimento. Eu estava antes falando com as meninas também, não sei se já estava, de nós fazer a leitura desse livro, sabe? Que é As 5 Linguagens do Amor. Vocês vão ver quanta coisa, porque esse livro, assim, ó, para mim chegar onde eu cheguei, também eu estudei muito. E eu pensei, não, mas eu não acredito que a minha vida vai ser isso. Ou tipo, a minha família, sabe? De tu não ter alegria de estar na tua casa. Meu Deus, era uma loucura. Mas era eu que era louca. E aí, quando tu começa a dizer, não, eu não quero mais assim. Aí você começa a buscar, né, Kátia? Começa a querer ser diferente. E quando você enxerga, é porque tu tá do lado de fora já. Tu não tá mais lá dentro. O problema de tudo, né, é quando tu percebe que o problema é tu, né? Sim. Eu percebi. Então, e daí é isso, mas isso é bonito, Kátia. Olha a diferença que tu vai fazer na vida do Carlos. Tu não vai fazer ele sofrer o que tu sofreu. E nunca é tarde para começar, porque olha, se eu comecei, a Ana tinha os seus 17 por aí, eu acho, porque era com ela que eu tinha mais problemas, mas eu já estava fazendo com as menores também. E um dia ela me disse, nossa mãe, tu tá fazendo com elas igual você fazia comigo. E daí eu ainda disse, mas se é para ser assim, inteligente que nem você, fazer tudo certo que nem você faz, então, né, eu vou continuar assim, sabe? Eu respondi isso para ela, mas aquilo me fez pensar também. Nossa, né? Mas será? E aí depois, quando eu vi que nada do que eu tinha aqui, que eu achava que era certo, tinha ajudado ela, porque assim, ó, agora eu tenho uma filha mãe, né? Então eu já tive uma filha adolescente e eu já entendi que se eu não tivesse aqui com as minhas filhas menores, elas iam chegar lá e ia estar desse jeito. Então hoje eu sei como tratar com a Vavá, com a Melissa, para que não chegar lá e de novo eu tô lá decepcionada, sabe? Ou assim, ó, tá, vai que uma delas, então, não vai fazer tudo como eu quero, vai querer, sei lá, aloprar pela vida, e daí, não sei, Deus sabe das coisas, eu não sei, né? Mas Deus sabe que eu tive aqui. Eu deixei de trabalhar 20 horas para ficar dentro da minha casa, para ensinar elas o caminho que eu queria que elas andassem. Então, se eu chegar lá e pensar assim, não deu certo, não, mas eu fiz a minha parte. Eu sei que eu fiz a minha parte com elas, né? E eu acho que é isso, sabe? A gente de mulher, a gente tem muito poder, a gente não conhece o nosso poder, mas quando a gente entende isso que você entendeu, Kátia, a nossa casa é transformada, a nossa vida é transformada. A gente consegue ver tudo o que está de errado. E se não parece que os nossos olhos, eles estão abertos, mas estão fechados ao mesmo tempo.
Porque, assim como eu falo no livro, eu ia na igreja igual, eu era evangélica, né? Tipo cristã, buscava a Deus, cantava louvor, ia na igreja, mas daí eu ia na igreja no domingo, daí, né, o resto da semana, né, daí não era muito legal. Mas era assim. E aí quando eu fui ver que realmente, sabe, não é só o ir na igreja, não, tu tem que viver, tu tem que estar ali, tu tem que buscar conhecimento, buscar na palavra, mas o que que Deus quer de uma mulher sábia? O que que Deus quer fazer, precisa fazer na minha vida para mim ser alguém segundo o coração dele, que eu agrade a ele e que eu salve os meus filhos? Porque aqui nessa terra, a única coisa que a gente pode levar para o céu é os nossos filhos. Eu ouvi isso essa semana e pensei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Porque assim como nós conversamos várias vezes, a gente, né, tem pessoas que têm tanta coisa. Nosso bem mais valioso é a nossa alma. Então, se a gente conseguir, né, tentar agradar a Deus e fazer as coisas de acordo com Ele para a gente ser salvo, pronto, tá cumprindo o nosso papel, né? E é tão legal, é tão bom quando a gente consegue isso. Né? Então, Dani, posso falar? Pode! Eu comecei a ler ele e eu pensei, eu fui lendo, eu disse, meu Deus, quanta coisa de mim nesse livro, sabe, nessa situação, que eu já me fiz uma autoavaliação e eu fiquei pensando, né, quantos erros a gente cometeu em função de querer as coisas tudo no lugar, né? As coisas tudo no lugar, a casa toda limpinha, como tem, isso me chamou muita atenção nos últimos dias também, que a gente tem que ser mais Maria e menos Marta, né? Marta e Maria, para agradar a Deus. Eu sempre fui muito assim, está tudo no lugar, a casa arrumada, ninguém me ajuda, eu faço tudo, eu tenho que fazer tudo, briguenta, sabe? Ela assim como minha filha, eu fui muito exigente na adolescência dela também. E a gente inconscientemente causa alguns traumas, mas são ciclos. Eu acredito que hoje já se quebrou muitos ciclos, porque hoje com ela a gente é assim, a gente tem uma, como é que eu vou dizer, a gente tem um carinho, assim, uma coisa que amadureceu, né? Mas isso tem que acontecer, né? É que nem você falou, a gente tem que se ver para reconhecer e aprendendo cada vez mais. Com o teu livro ali, nossa, eu assim, eu sou uma pessoa, assim, por natureza, assim, muito ativa e eu acho que todo mundo tem que ser igual a mim. Sim. É o contrário, né? Eu sou bastante ativa e quero as coisas do jeito que eu quero e aí a gente acaba tendo bastante conflito, né? E não precisa, né? Se tu vai ver, a metade deles não precisaria existir, né? Mas você tem que ter a sabedoria de lidar com essas coisas, né? É verdade. Isso que a Camila é uma bênção, né? Ela é uma amada, meu Deus. Mas aí para você ver, mas aí é quando a gente sai do lugar. Se a gente ficar lá dentro, tá tudo certo, é assim mesmo, né? A gente vai fazendo, reproduzindo o que vem da nossa família e vai passando, né? Para os nossos filhos.